Shalom, irmãos. Hoje eu tenho uma mensagem muito importante para falar para vocês, que vai se resumir em não siga as multidões. Quem tentar salvar a sua vida vai perder. Quem estiver tentando se salvar irá perder a sua vida. É como se nós estivéssemos dentro deste barco que está prestes a cair aqui no abismo. O barco aqui pode significar o Brasil, o país onde você vive, pode significar o mundo, pode significar a economia mundial, pode significar a Matrix, não importa. O fato é que nós estamos todos dentro deste barco. Quando o barco cair, significa que o Brasil vai entrar em crise, ou a economia mundial vai afundar, ou pode ser que a Terceira Guerra Mundial comece, ou pode ser que aconteça qualquer catástrofe natural, inversão no campo magnético da Terra, não importa. O fato é que cair com o barco significa ou morrer ou grande tribulação. E de todos nós que estamos aqui, existem 3 tipos de pessoas vivendo dentro deste barco. Tem pessoas que não estão percebendo que o barco está prestes a cair e estão se divertindo, vivendo sua vida normalmente, sem se preocupar. E estas pessoas que vivem dessa maneira serão pegas de surpresa quando o barco cair, e elas ou vão morrer ou estarão em grandes problemas, em seríssimos problemas depois da queda. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa que vive aqui é aquelas pessoas que percebem que o barco está prestes a cair e estão com tanto medo que estão tentando fazer alguma coisa sobre isso. Então, deste grupo, uns constroem bunkers para se proteger da queda, outros buscam um lugar mais afastado para se proteger, outros estudam livros e mais livros de como sobreviver depois da queda, uns tentam nadar contra a correnteza, e outros querem até trazer mais gente para nadar e tentar empurrar o barco junto contra a correnteza. Mas a verdade é que a queda é inevitável. Não importa quanto esforço se faça, o barco vai cair. Não existe escapatória. Essas pessoas acham que estão fazendo um favor para o barco ao tentar ajudar o barco, mas o barco já está condenado. E essas pessoas, algumas delas, acham que estão prontas para cair, mas elas vão cair e vão perceber que não estão tão prontas assim, pois lá embaixo há um ser sombrio que irá tomar tudo o que elas ajuntaram para sobreviver lá embaixo, e irá torturar todos até a morte que não se unirem a ele eternamente. Essas pessoas que pensarem, agirem e pior até, incentivarem as pessoas a ser assim, são os tolos, que buscam se salvar a si próprios, ou põem confiança em outros homens e falsos ídolos para se salvar. Esse é o segundo tipo de pessoa que vive nesse barco. E tem um último, terceiro tipo de pessoa, que é um grupo de pessoas que está percebendo que o barco vai cair, mas essas pessoas não estão preocupadas, essas pessoas estão despreocupadas, porque elas não confiam em si mesmas ou em outras pessoas para serem livradas, mas confiam única e exclusivamente em Deus. Algumas dessas pessoas apenas fecham os olhos, levantam as mãos e esperam. Outras ainda avisam outras pessoas a fazerem o mesmo, que é confiar plenamente em Deus, o único com poder e capacidade de livrar. Essas pessoas, através deste ato de fé, demonstram que não só acreditam em Deus, como também confiam nele plenamente, e por isso serão dignas de ser livradas da morte sobrenaturalmente por Deus, porque Deus é fiel. Fez assim no passado, faz hoje se precisar e com certeza fará assim no futuro. Ele é o mesmo desde o início e sempre livrou os seus da morte certa. Por isso, irmãos, quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de Deus, por causa do Evangelho, por confiar em Deus, a encontrará. Isso é dito na Bíblia diversas vezes. Quem acha sua vida perderá, quem perde sua vida por causa de Deus, Jesus, a encontrará. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Queria que todos vocês entendessem a simplicidade disso, de confiar em Deus como um bebê confia em seu pai, de não tentar por si próprio se salvar deste barco condenado à destruição, de não acreditar em pessoas que dizem estar lutando contra a queda do barco, quando Deus mesmo já disse e já tem avisado que o barco vai cair. Mas infelizmente, a porta da salvação é estreita. A porta que leva à vida é estreita. São poucos os que a encontram.
São poucos que encontram a porta da salvação e permanecem nela. Por isso que eu digo, irmãos, não siga as multidões. Não siga aqueles que querem te fazer acreditar que há um jeito de se salvar sozinho, de que há tempo para se preparar para a queda, de que tenta te fazer parte de uma organização que tenta prevenir ou adiar a queda. Porque nosso mundo, este barco, essa terra, este tempo já está condenado. Já foi decretado o que vai acontecer desde muito tempo, desde o início. O fim foi revelado desde o início. E o único jeito de você se livrar disso, graças exclusivamente à graça de Deus, é confiar nele plenamente. Ao ponto de não tentar buscar a si próprio se salvar, mas deixar que ele te remova do barco no último instante, no final, antes da queda. Não deposite sua fé em nenhum homem, em nenhum governante, em nenhum líder, nenhuma pessoa da sua família e nem em você mesmo. Deposite sua fé apenas em Deus, o Criador, o Alfa e o Ômega, que somente Ele tem poder para livrá-lo do que está por vir. Irmãos que têm acompanhado esse canal nesses últimos dias aí, desde o meu último vídeo, nós estávamos em alerta máximo, pois o arrebatamento poderia ter acontecido até hoje, e eu digo mais, pode acontecer ainda até o final de maio, mas eu vou chegar lá. E nesses dias muitas coisas aconteceram, muitas mesmo, como você pode ver aqui no calendário, tem muitas coisas, cada uma delas poderia ter sido a última coisa que acontecia antes do arrebatamento. E nós vamos aqui ir rápido porque são muitas coisas, então se você quiser ver cada uma dessas notícias que estão em azul aqui, é só baixar o documento que está na descrição do vídeo. Eu aconselho você a baixar, e se você tiver capacidade também imprimir, pois esses documentos vão ser muito importantes para as pessoas que ficarem para trás e que perderem este livramento da tribulação, que é o arrebatamento. Então eu quero continuar da onde eu parei lá no último vídeo. No dia 11 de maio, a Venezuela expulsa navio dos Estados Unidos. No dia 12 de maio, uma nova observação. Os militares russos, no dia 12, vão fazer uma nova observação do território dos Estados Unidos. Muitíssimo estranho. O Irã disse que os Estados Unidos desencadearam uma guerra total contra o Irã. E Israel tem medo de ser pego no fogo cruzado. No dia 13, ataques em navios no Oriente Médio. Isso aqui poderia ter sido o estopim da Terceira Guerra Mundial, pois os Estados Unidos acusou o Irã de envolvimento em explosões de navio na costa dos Emirados Árabes, no Oriente Médio. E esse site de Israel está falando que que 2 petroleiros sauditas foram atacados, aumentando as tensões entre Estados Unidos e Irã. Isso aconteceu no dia 13. O Monte do Templo também foi fechado por causa de ameaças. No dia 14 foi quando Israel completou os seus 71 anos de independência. Aqui foi quando nós atingimos uma das datas limites que poderia ter sido o arrebatamento. E neste dia, a Venezuela condena a ação de policiais dos Estados Unidos em sua embaixada em Washington. Trump ameaça o Irã. O Trump ameaça o Irã falando que ele sofrerá muito se fizer qualquer coisa. Aliens vigiam a Terra. Vigilância alienígena. Ufólogo encontra OVNI misterioso perto da estação espacial. Mais uma notícia grande em primeira página para continuar com essa ideia de que nós não estamos sozinhos no universo e que os alienígenas virão para a Terra em breve, se apresentarão para a Terra em breve para explicar o arrebatamento e tudo mais que nós já sabemos. Teve um terremoto 7.5 na Papua Nova Guiné. No dia 15, o dia em que Noé entrou na arca, 7 dias antes do dilúvio, no 10º dia do 2º mês judeu. Muitas coisas aconteceram. Teve mais conflito em Gaza, onde Israel abre fogo e fere quase 50 palestinos em Gaza. Em Israel, em Tel Aviv, estava tendo o Eurovision, que é um concurso musical de países da Europa e do Oriente Médio. E parece que a transmissão do Eurovision foi hackeada e mostrou imagens de explosão nas cidades de Tel Aviv, assustando muitas pessoas que estavam lá. Isso em Israel. Em Gaza, o Hamas, eles estão cancelando escolas e encorajando crianças para se unir às rebeliões na borda com Israel. Também no dia 15, uma notícia muito interessante, profecia apocalíptica, rabinos encontram previsões sombrias do confronto entre Estados Unidos e Irã. Existe uma profecia apocalíptica entre uma batalha entre Estados Unidos e Irã, que provavelmente é a batalha da Terceira Guerra Mundial. E outra notícia também, se vocês lembram,
que estão falando das auroras boreais aí, que ela vai anteceder os 3 dias de escuridão, anteceder a inversão do campo magnético. Enfim, as auroras boreais estão nas notícias, e aqui no dia 15 também apareceu essa notícia que diz: incríveis auroras boreais, sinais de tempestade geomagnética que afeta a Terra. E aqui nós temos algumas fotos, e eu achei muito interessante, eu peguei essas fotos e eu botei aqui num programa, e parece muito uma pessoa. Eu achei muito interessante isso. Muitas coisas aconteceram no dia 15, um dia depois dos 71 anos, no dia que Noé entrou na arca. No dia 16 também, de novo, foi hackeada a transmissão do Eurovision. Teve um terremoto de 4.4 em Israel, onde os rabinos estão falando que esse terremoto é um sinal do Messias vindo, muito interessante. Teve queda de caça e vulcão no México. No dia 17, 7 navios de guerra perto do Irã e Jesus nas nuvens. Muito interessante, muito interessante. As coisas todas estão apontando para o mesmo cenário, gente. Cenário de guerra, destruição, assim que a noiva sair daqui da Terra, assim que o Espírito Santo se retirar da Terra, destruição total. E os dois estão muito perto. Então você vê por aqui, mídia, Estados Unidos enviam ao menos 7 navios de guerra para perto do Irã. Então, aumentando ainda mais a tensão de guerra lá no Oriente Médio. E essa também foto de capa que eu mostrei na comunidade do meu canal, foto de Jesus brilhando nas nuvens, viraliza na web. Achei muito interessante aqui. Alguns falaram de projeto Blue Beam. Eu acho que o projeto Blue Beam vai ser usado posteriormente, depois que a igreja sair, para enganar os que ficaram. Vão mostrar alienígenas, vão mostrar seres, vão mostrar faces, vão mostrar muitas coisas para enganar todas as pessoas. Se eles têm esse poder, tá? Eu não tenho certeza se eles têm ainda ou não. Porém, o Blue Beam vai ser depois. Será usado depois para enganar. O anticristo vai usar para enganar. E antes, aqui, eu acredito que é mais um sinal de Deus para avisar a todos sobre o seu iminente retorno. Iminente retorno. E eu tinha perdido essa notícia, mas eu achei junto com a outra, no dia 15 de maio também. Parece que tem alguma coisa. Parece que tem alguma coisa foi filmada, mais um objeto não identificador. E o rapaz que está filmando parece uma pessoa, tá vendo? Muito interessante. Você deve ver esse vídeo aqui, tá lá nos links. O cara acha que é Jesus nas nuvens. Olha só que interessante, parece uma pessoa mesmo aqui. Muito interessante mesmo. Mais um sinal para todos nós de que está muito perto de acontecer. No dia 18 nós tivemos mais uma lua azul, que é a última lua azul nos próximos anos aí. E os Estados Unidos vai derrubar aviões comerciais por engano. Uma notícia muito forte apareceu junto com a lua azul, que é os Estados Unidos avisam companhias aéreas que podem derrubar aviões por engano no Golfo Pérsico, ou seja, no Oriente Médio. No Golfo Pérsico, Pérsia é o Irã. Então, os Estados Unidos estão avisando que podem derrubar aviões comerciais. Isso aqui me lembrou também muito mesmo, do meu sonho, onde eu via o avião caindo, um avião comercial caindo, mas era lá nos Estados Unidos, e isto era o que iniciava a Terceira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos apareceu com essa notícia no dia 18 de maio, no dia da Lua Azul. No dia 19, uma data fortíssima também, onde os Simpsons estavam prevendo o arrebatamento, foi o início da Segunda Páscoa. O início da Segunda Páscoa, que ela vai até o dia 27. Até o dia 27. Aqui apareceu que uma barreira da Vale pode se romper e será o fim do Irã. Então, eles estavam em alerta máximo aqui. Barragem da Vale pode se romper neste domingo, dia 19 a 25 de maio. E também, se o Irã quiser brigar, será o fim oficial do Irã, diz Donald Trump. Então no dia 19, no início da Segunda Páscoa, essas coisas aconteceram. No dia 20, tensões entre Estados Unidos e Irã permanecem alta depois do lançamento de foguete. E o Irã, Teherã é o Irã, aumenta enriquecimento de urânio em 4 vezes em meio à suspensão do acordo nuclear. Ou seja, eles estão ali querendo fazer mais rápido essa bomba nuclear, essa bomba atômica, que vai dar uma sensação de poder para o Irã. Muito interessante também, os Estados Unidos já estavam em uma batalha comercial com a China e a Google entrou nessa, bloqueando uma empresa chinesa, a Huawei, para acessar o Android. Isso é mais uma briga comercial enorme entre Estados Unidos e China,
que é uma briga fria, uma guerra fria, vamos supor assim. E também no dia 20, Rabino acredita que terremoto em Israel nessa semana é sinal da chegada do Messias. E esse foi o terremoto que você viu aqui no dia 16. No dia 21, Trump diz: Irã enfrentará grande força em caso de agressão contra os Estados Unidos. Isso no dia 21. No dia 21 também, nova descoberta sobre planeta X. A astrônoma afirma ter identificado órbita do nono astro. Então eles estão falando que tem outro planeta, tem a mesma narrativa, com o mesmo fundamento no final, que é enganar todos que ficarem aqui depois que perderem o arrebatamento. No dia 21 também, sexo entre terráqueos e marcianos pode ser muito perigoso. Então eles estão falando que existem marcianos ou que vão existir marcianos. Isso seria muito perigoso, a relação entre eles. Isso me lembra muito de Enoque, dos Néfilins, dos anjos caídos que vieram aqui na Terra, tiveram relações com as mulheres da Terra, e dessas mulheres vieram gigantes. O relato está em Gênesis 6 ou no livro de Enoque, se você tiver curiosidade, leia lá. E também no dia 21, a Vale está em alerta máximo. Olha só, nós estávamos em alerta máximo e a Vale estava também em alerta máximo, está ainda em alerta máximo, porque a barragem lá pode estourar. Você deve estar vendo isso nas notícias. No dia 22, era o último dia que nós tivemos aqui de alerta máximo, que era quando iniciava o dilúvio, 7 dias depois de Noé entrando na arca. No 17º dia do segundo mês seria o nosso também domingo da segunda Páscoa, a ressurreição da segunda Páscoa, e neste dia aqui teve o maior risco de guerra nuclear. O Egito falando que o acordo do século vai levar em uma explosão. Olha que interessante o uso dessas palavras. O antigo ex-presidente do Egito falou que o acordo do século vai levar para uma explosão. E especialista da ONU, das Nações Unidas, diz que o risco de conflito nuclear é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós estamos muitíssimo perto dessa Terceira Guerra Mundial, que vai ser uma guerra destrutiva e muito rápida. Porém, nós que acreditamos e confiamos plenamente em Deus, não estaremos aqui para presenciar isso, graças a Deus. No dia 23, o Irã diz que não se renderá ainda que leve bombas. O Irã diz que não vai se render, a mesmo se ele for bombardeado. Alienígenas podem salvar a humanidade. Olha essa narrativa de novo. O tempo todo essa narrativa está nos jornais, está nos filmes. As pessoas estão sendo programadas a aceitar isso, aceitar que existem essas coisas. E elas estão sendo programadas a aceitar o anticristo e toda a enganação que vier dele. Isso no dia 23, de novo nas mídias. E também resposta a cyberataques pode ser total. Ou seja, se você hackear a pessoa errada, você pode responder com ataques militares, como Israel fez já, e a OTAN está advertindo também que pode fazer isso. Dia 24, Facebook, essa é uma notícia principal aqui. Facebook está criando uma moeda digital. O que se sabe sobre a Global Coin, criptomoeda que a empresa quer lançar em 2020? Gente, tem mais de 1 bilhão de usuários do Facebook. O Facebook é a única empresa que consegue fazer com que sua moeda digital seja mundial, ou seja, provavelmente essa criptomoeda, essa Global Coin aqui, as chances são enormes de ser a moeda em que o anticristo vai usar para controlar todas as pessoas. Essa notícia é fortíssima, provavelmente essa aqui é a moeda que vai ser usada pelo anticristo. Essa Global Coin, todas as pessoas vão ter que ter esse cadastro nessa rede social para usar, comprar e vender e etc. Então, fique de olho nessa Global Coin aqui, que muito provavelmente ela vai ser a moeda mundial. E os Estados Unidos mandaram tropas para o Oriente Médio. Trump anunciou enviar 1.500 homens ao Oriente Médio no dia 24. No dia 25, o Irã disse que pode afundar navios americanos e que a guerra é inevitável. Então o Irã disse que pode afundar navios americanos de guerra com armas secretas. O que seriam essas armas secretas? Não sei. Mas no dia 25 eles disseram que pode fazer isso. Mais uma ameaça de guerra, de tensão, de guerra nuclear, guerra mundial. E o comandante iraniano disse que a guerra com o Irã é a situação de que os Estados Unidos seria difícil de sair. Ou seja, é inevitável acontecer porque para os Estados Unidos seria difícil de sair dessa guerra.
Então seria a guerra inevitável. Dia 25, olha só como está tenso essa situação. Enquanto as pessoas estão se preocupadas com a própria vida, se preocupadas em ganhar dinheiro, se preocupadas em casar, se preocupadas em viajar, se preocupadas em qualquer coisa física, material nessa terra, essas coisas estão acontecendo e é muito sério. Qualquer uma dessas coisas poderiam ter sido o estopim da Terceira Guerra Mundial, que desencadearia o arrebatamento e todas as coisas. E se você tivesse desapercebido, você estaria ficado, você não teria ido por ser pego de surpresa. E no dia 26, inundação na Arca de Noé. Se vocês se lembram, muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando que a única coisa que faltava era algum louco no mundo replicar uma Arca de Noé, e realmente existe isso. Existe uma réplica da Arca de Noé nos Estados Unidos, e esta réplica foi atingida por uma inundação por causa de chuva. Olha só que mensagem de Deus magnífica. Isso aqui é um sinal enorme. Significa que o dilúvio está vindo, que a inundação está vindo, que o julgamento está vindo. E isso aqui é um dos maiores sinais aqui que nós tivemos essa semana. Só Deus poderia fazer uma coisa dessa. Uma réplica da Arca de Noé, hoje em dia, diante de tudo que está acontecendo, foi inundada bem logo depois dessa semana em que Noé entra na arca e teve o dilúvio e tudo mais. Muito interessante, mais uma confirmação enorme. E no mesmo dia, um terremoto de 8.0 no Peru, que foi sentido também no Brasil. Gente, 8.0 é fortíssimo. A escala Richter de terremoto vai até 9. 8 é totalmente destruidor, dependendo de quão profundo foi. Então 8 é muito, muito forte, gente. Muito forte mesmo. Mais um sinal enorme de que as dores de parto, a catástrofe mundial está para acontecer. E por fim, Irã diz que envio de tropas dos Estados Unidos ao Oriente Médio ameaça a paz mundial. No dia 27 de maio, o dia do fim da segunda Páscoa, apareceram algumas notícias que diz OVNIs em todo lugar. Pilotos da Marinha dos Estados Unidos relatam que OVNIs estão por toda parte. Então, de novo, a narrativa não sai das notícias, não sai dos filmes. Eles estão puxando isso o máximo que eles podem, porque está muito perto de acontecer. Falsa bandeira. Será que ataque de falsa bandeira pode iniciar conflito entre Estados Unidos e Irã? Ou seja, será que um ataque falso orquestrado por qualquer uma das partes poderia iniciar o conflito entre Estados Unidos e Irã e eventualmente a guerra mundial? Isso apareceu no dia 27, no dia do fim da segunda Páscoa. Também, países da União Europeia deveriam abandonar o euro para evitar recessão. Então, estão incentivando os países da Europa a abandonar o euro e provavelmente aceitar uma moeda única mundial. Eles estão dando um passo grande aqui para uma moeda única mundial. E por fim, Israel também realiza ataques aéreos contra a Síria, deixando vítimas. Então, irmãos, fiquem atentos. O arrebatamento não aconteceu ainda, mas está muito perto de acontecer. Nós temos tensões de guerra cada vez maiores, terremotos fortíssimos que agora atingem até o Brasil, sinais de Deus com a inundação da arca e também com Jesus aparecendo nas nuvens, e a narrativa de alienígenas e OVNIs que agora está o tempo todo nas notícias. Então, tudo está muito perto de acontecer. Nós sabemos aqui que em junho que o acordo de paz está para ser revelado depois do Ramadã do dia 4. E talvez aconteça dia 25 e 26, algumas notícias já dizem, numa conferência de paz. Mas alguns irmãos nos Estados Unidos, com estudos, sonhos e até visões, estão falando que o arrebatamento pode acontecer até o dia 31 de maio. E outros estão falando bem forte de Pentecostes, que Pentecostes é quando o Espírito Santo veio à Terra, pode ser quando o Espírito Santo saia da Terra também. Se eu não me engano, os rabinos lá em Jerusalém leem o livro de Ruth, e Ruth é uma noiva gentia que se casa com um judeu em Pentecostes, simbolizando a noiva de Jesus se casando com ele. Então as possibilidades são enormes. Nós temos aqui a outra próxima data limite que nós temos aqui, é o dia 21 de julho, que é quando o Chico Xavier falou que seria a data limite. Mas eu quero que você preste uma atenção especial para Pentecostes. É uma possibilidade muito forte em que o arrebatamento aconteça aqui. Algumas pessoas já estão falando que o Pentecostes seja 6 ou 7, eu ainda não entendi o porquê, mas preste atenção nesses dias aqui também, 6 e 7 e 9 e 10, aonde é o Pentecostes civil marcado no calendário judeu.
O arrebatamento está muito, muito perto de acontecer. E se você não quiser ficar para trás, se você não quiser perder o arrebatamento, continue vigiando, continue acreditando, continue depositando sua fé no lugar certo, não em homens, não em líderes, não em organizações que querem fazer com que você lute contra a destruição do barco, lute contra a correnteza, porque está escrito em Apocalipse, vai ser assim, não tem como fugir disso, e o único jeito é através de Deus, através da confiança plena em Deus, para ser livrado da tribulação e da morte. Então, meus irmãos, fiquem atentos, espero que vocês continuem com suas candeias acesas até que o arrebatamento aconteça, pois está muito perto. Aqui também, Pentecostes é quando acaba a primavera e começa o verão, e Jesus fala naquela frase que quando vocês verem essas coisas acontecerem, saiba que o verão está próximo, mais um sinal de que o arrebatamento pode ser no final da primavera e no início do verão. Pentecostes, momento onde a noiva gentia se casa com o judeu, a Ruth, e também data de quando o Espírito Santo veio à Terra, podendo também ser a data de quando ele sai da Terra. Então, irmãos, mantenham a vigilância e Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata.